Comigo, a polícia concluiu o inquérito sobre a morte de um comerciante em uma loja de calçados no Cajuru. Eu trouxe esse caso para você, a gente continua acompanhando. Ele foi baleado na frente do filho e morreu. Morreu porque era parecido com um parente. Dá para acreditar? Morreu por engano, Thiago Silva. Que história louca é essa? Pois é, esse fato foi registrado sim no bairro Cajuru, aqui na capital, a morte do Bruno, 33 anos. O Bruno ele tinha uma revenda de celulares, eu acompanhei de perto essa história lá na rua Florianópolis, quando ele foi assassinado lá no comércio da família. E ele era conhecido ali na rua Florianópolis, na rua da Trindade, na rua Sebastião Marques Luiz, enfim, todas as ruas ali do bairro Cajuru, porque ele era nascido e criado na região do bairro Cajuru. Por que o Bruno foi morto no lugar do irmão? Aliás, a imagem está aí, Furlan, mostra que no dia os atiradores invadem o comércio do pai dele, essa loja de calçados. O Bruno, armado, o Bruno sai correndo, o filho do Bruno fica entre o pai e os atiradores. Eles efetuam vários disparos, a criança por pouco não é baleada, a criança vê o pai sendo executado. O Bruno morreu por duas pessoas que cometeram já uma série de crimes. Entre os assassinatos, a morte do policial do soldado Fadel. Acontece que o cunhado do Bruno era amigo dessas pessoas, eles moravam juntos naquela invasão lá em Campo Magro. Ali o cunhado do Bruno, ele se desentende com os assassinos e foge. E pede, então, apoio para a família. É levado para o bairro Cajuru, os assassinos vão lá no bairro Cajuru para matar o cunhado do Bruno. O cunhado era bem parecido com ele, é confundido e acaba sendo morto. Esse é o resumo dessa história triste que aconteceu aqui na capital. Mais detalhes do que aconteceu você acompanha a partir de agora aqui no nosso Balanço Geral. Veja. O homem que aparece nas imagens correndo dos atiradores é Bruno da Silva Cardoso, de 33 anos. O filho da vítima ficou entre o pai e os atiradores. A criança quase foi baleada. Foram vários tiros dentro de uma loja de calçados no bairro Cajuru, em Curitiba. Na época, o Bruno chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital. Segundo apurou a investigação, Bruno foi morto por engano. O Bruno, ele não era o alvo, né? O alvo era o cunhado dele, que também tem envolvimento, né, com o crime. Talvez por eles terem uma semelhança física, acabou sendo, né, atingido no dia, né? Os dois envolvidos na morte de Bruno também participaram de um outro crime de repercussão. Josias e o parceiro Fabiano são apontados como os autores da morte do soldado Fadel da Polícia Militar num assentamento em Campo Magro. A PM encontrou este carro. Ao lado dele, munições utilizadas no confronto. E no porta-malas, os policiais encontraram o corpo do colega de corporação. O cunhado de Bruno morou neste assentamento e lá se desentendeu com Josias e Fabiano. Saiu às pressas da área de invasão. O azar de Bruno é que ele era muito parecido com o cunhado. No dia da morte de Bruno, as imagens mostram que os assassinos não deram a mínima chance. Segundo apurou a investigação aqui da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Josias, que está sendo procurado pela polícia, Fabiano, que está preso, e o cunhado do empresário Bruno tiveram uma desavença por conta do tráfico de drogas num assentamento em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Todos estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Os dois, né, eles têm extensa ficha criminal. O que está foragido, Josias Mendes, inclusive, ele já possuía mandado de prisão, né, em razão de outro homicídio que ele praticou. Ele é investigado por outros homicídios também que aconteceram aqui na região metropolitana. Então, são dois indivíduos aí que ostentam, né, um grau de periculosidade acentuado. Se alguém tiver alguma informação a respeito do paradeiro dele, né, enfim, entre em contato, né, tanto com a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. É isso, essa é a informação então da polícia que precisa. O Fabiano já está preso, foi detido lá atrás, quando aconteceu a morte do soldado Fadel da Polícia Militar.
o Josias Mendes de Oliveira, ele precisa ser detido, viu, Furlan? É um cara extremamente perigoso. Ele é investigado também na morte do policial Fadel e agora está sendo investigado na morte do Bruno. Se alguém tem alguma informação do paradeiro do Josias, entre em contato com a polícia, ele é extremamente perigoso. Tem que ser feita a denúncia, a polícia vai prendê-lo nas próximas horas, mas precisa da ajuda aqui do telespectador do Balanço Geral. Infelizmente, Fabiano, Josias e o cunhado do Bruno se envolveram numa discussão. O cunhado do Bruno foi expulso da invasão lá de Campo Magro, veio para o bairro Cajuru, os caras, não vamos deixar baixo isso não, vamos lá matar esse cidadão. Aí quando chegaram na loja, deram de cara com o Bruno, confundiram o Bruno com o cunhado e a história você acompanhou de perto aí. Um menininho que aparece nas imagens, que ficou na linha de tiro entre criminosos e por pouco também não foi baleado e morto. Furlan. E totalmente assustado, coitado. A gente fica triste de ver essa cena, hein, Thiago? Menininho, jovenzinho, menininho pequenininho, a criança, vendo o pai morrer.